A graça e a paz, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 2, onde o título da palavra nos diz, os magos do Oriente. Então vamos começar a leitura, irmãos, para ver o que é que nós possamos aprender aqui e tirar o proveito para a nossa vida espiritual, que é o mais importante. E também, consequentemente, nós também tiramos proveito para a nossa vida material. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriram exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareceu, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Então, irmãos queridos, irmãs queridas, todos quantos acreditam, todos quantos têm fé
na palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus, irmãos. Onde um dia Deus enviou o seu filho a esta terra. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria e tudo precisava ser provado, precisava ser tudo bem preparado, como Deus preparou também esses magos, né? Esses magos do Oriente, esses homens que estudavam, eles eram homens bem entendidos na história das Escrituras, nos sinais. Então Deus avisou a eles, mostrou para eles, né, que acreditava que um dia isto ia acontecer. Então Deus não deixou sem instrução, sem sinais. Entende, irmãos? Preparou esses homens que, pela fé, pelo entendimento que Deus deu a eles e pelo conhecimento que Deus deu a ele, que eles estudavam, eles viviam estudando, irmãos, e esperando chegar esse dia, Então, quando estava chegando esses dias do nascimento de Jesus, Deus não deixou eles sem um sinal, sem uma revelação, sem uma demonstração. E qual foi o sinal? Vamos ver. Diz a palavra que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, o rei Herodes, em Jerusalém, né? E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aconteceu isso, irmãos. Esses homens saíram do Oriente e vieram seguindo uma estrela. Essa estrela, na verdade, irmãos, era o guia para eles chegar até a estrela verdadeira que brilha até hoje, vai continuar brilhando. O nome dele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, que também é a palavra de Deus. Então, eles diziam assim, né? Quando chegou lá em Jerusalém, eles disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Né? Falando de Jesus, certo? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aí eles disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente. Imagine, irmãos, eles estavam no Oriente e eles de lá, eles viram uma estrela. Eles viram o brilho da estrela, certo? A estrela de Jesus, certo, irmãos? Diz aqui: vimos a sua estrela e viemos a adorá-la. Esses magos, ele acreditava em Deus e sabia que Deus enviaria o rei dos judeus, que não é só rei dos judeus, é o nosso rei também. Consequentemente, ele é o nosso rei, o rei de todo aquele que, assim como os magos creram que iria nascer esse rei, nós também devemos crer que esse rei já nasceu. Esse rei
é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que é Rei dos judeus e é o nosso Rei. E eles disseram assim, e vimos adorá-lo. Então, irmãos, eu também adoro esse Rei. Quero saber se você que está ouvindo essa pregação também adora esse Rei. Se você adora esse Rei, ele também é o seu Rei. Ele é o Todo-Poderoso, Filho de Deus, que nos levará para Deus naquele grande dia. Certo, irmãos? Diz aqui, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Aqui, irmãos, tem um grande mistério. Se os homens vieram de longe para adorar esse rei, que é rei dos judeus, e os judeus ficaram perturbados, não ficaram felizes, não ficaram alegres, ficaram perturbados. Aqui o rei Herodes, ouvindo isto, perturbaram-se e toda Jerusalém com ele. Que mistério, né, irmãos? Já alguém de longe, que não era judeu, que o rei não era dele, porque esse rei veio para ser rei dos judeus, e os magos do Oriente conheceram esse rei, conheceram o Filho de Deus de longe. E diz aqui, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram onde havia de nascer o Cristo, o Rei dos judeus. E eles lhe disseram, em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. Eles conheciam as escrituras, sabia que havia de nascer um rei, sabia que havia de nascer o Cristo, mas eles, quando Cristo nasceu, quando veio o rei deles, eles não receberam o rei deles. Mas os magos receberam esse rei e veio adorar esse rei. Veio adorar o Cristo, o prometido. E os judeus não quiseram receber o seu Cristo, não quiseram receber o seu rei. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E ele estava com toda a vantagem, mas eles não enxergaram esse rei. E a palavra diz, confirmando a profecia que estava se cumprindo naqueles dias, a profecia dizia assim, e tu, Belém, a profecia, irmãos, terra da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. E eles estavam cegos, a começar pelo rei Herodes, porque ele não queria perder o seu lugar de rei. Ele não entendia dessas coisas, assim como muitos que se dizem cristãos não entendem essas coisas, irmãos, porque não ama a palavra de Deus. Muitos não lêem as escrituras, irmão. Muitos não meditam na palavra de Deus, não meditam nas escrituras sagradas. E muitas das vezes, irmãos, a culpa é deles mesmos, porque os seus líderes também são culpados, não os incentiva e também não prepara o estudo da palavra para que essas pessoas fiquem na mão deles, para que essas pessoas, irmãos, fiquem sendo presa deles. Aleluia! Então, irmãos, aqui está escrito, dizendo que Jesus Cristo, através dessa profecia,
nasceria em Belém. Porque diz aqui, ó, e tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos. Então, irmãos, cuidado com os líderes que prepara reuniões secretas, porque nas coisas de Deus, irmãos, entre os cristãos, não pode haver segredos. Cuidado com essas coisas secretas entre os líderes de sua igreja. Cuidado, não se conforme quando os seus líderes faz reuniões secretas que você não sabe os assuntos. Aqui, ó, Herodes, o rei deles, o chefe dos judeus no tempo, era o rei dos judeus. Então, chamando secretamente os magos, inquiriram exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Ele chamou secretamente, porque aí tinha algum mistério, irmãos. Quando você vê muito segredo entre os seus líderes, tenha cuidado, porque pode estar armando alguma coisa contra você mesmo. Então, irmãos, e diz aqui, e enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando acharde, participai, irmão, para que também eu vá e o adore. Ó, irmãos, ele dizia que ia adorar o Senhor, mas todos sabemos que ele não ia para adorar Jesus, não iria para adorar o rei dele, o rei dos judeus, mas os magos sim. Os magos não escondeu nada a eles, deixou bem claro que Jesus era o rei dos judeus, porque ele tinha certeza, ele acreditava, foi revelado a eles. Foi revelado ao estrangeiro o rei dos judeus e não aos judeus, embora eles tinham conhecimento da escritura, das profecias, mas eles ficaram cegos porque o interesse deles não era Jesus Cristo, mas sim o poder. Então, cuidado com seus líderes que gostam de poder. Eles podem levar vocês para o buraco. Eles podem levar vocês para o inferno, irmãos. Cuidado, fique com a palavra. Fique com a escritura, fique com a palavra de Deus, irmãos. E não confie em seu líder que não te ensina, que não se interessa que você aprenda. Não fique com o líder que guarda segredos, reuniões secretas. Não fique com esses líderes, saia deles, porque é laço. Certo? Entre irmãos, entre os cristãos, de acordo à palavra, dentro da palavra, assuntos da palavra de Deus, não existe segredo. Tudo tem que ser claro, tudo tem que ser abertamente, irmãos. Cuidado, porque a palavra de Deus ela está aí, clara, aberta, livre para quem quiser aprender. Se você abrir o coração, abrir seu entendimento, peça a Deus para abrir seu entendimento. E se seu interesse for salvação, se o seu interesse for conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, se o seu interesse for ajudar outras pessoas a conhecer a palavra de Deus, sem segredos nenhum, porque a palavra de Deus ela está clara para todos, mas muitos querem para interesse próprio, para as coisas da terra, para benefícios terrenos. Você vai continuar cego, como você é cego, você é cega. Você que segue líderes que guarda segredo, líderes que busca os seus próprios interesses, você vai para o inferno, você vai ser condenado, vai ser condenada.
Essa é a verdade, certo? Porque aqui está bem clara a palavra de Deus. Cuidado, viu? Então, diz aqui: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Por que eles se encontraram, irmão? Porque eles eram simples. Eles queriam ver Jesus para adorar, tão somente para adorar e ofertar dádiva, incenso e mirra. Era tudo o que eles queriam, porque Deus assim preparou para dar mais certeza a mim e a você e a todos quantos se interessam por Jesus Cristo para adorar, por Deus para adorar. Irmãos, esse é o segredo. Mas hoje, irmãos, as pessoas vão para a igreja em busca de saber se vai se casar, se saber que Deus vai preparar o seu noivo, a sua noiva, a sua esposa, o seu esposo, se vai preparar emprego, se vai preparar carro novo, se vai preparar isso ou aquilo outro, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela veio para nos ensinar o caminho do céu, para nos dar a salvação, irmão. As coisas da terra, Deus já sabe que nós necessitamos. Está escrito em algum lugar, né? Não, né? Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e eu as outras coisas te darei, te acrescentarei. O Senhor promete, irmão. Então o Senhor cumpre. Não precisa nós ir para a igreja buscar coisas da terra. Tem muitos que vão se perder por causa disso, irmãos. Então, eles foram adorar Jesus. E vendo a estrela, que é Jesus, a estrela da manhã, a estrela da nossa alma, a estrela da nossa vida, e entrando na casa, né, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Eles não foram em busca de coisas materiais, foram para adorar. Vamos, irmão, adorar o Senhor, e assim tudo o Senhor fará por nós, sem a gente buscar essas coisas. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. Aí o Senhor quer saber o que é que você tem para ofertar a Ele. A sua adoração, o seu louvor, o glória, o reconhecimento que você tem da misericórdia de Deus que Ele fez por você. O que é que você tem para o Senhor? Porque você às vezes vai para a casa do Senhor, como se diz, que a casa do Senhor não é a quatro paredes, certo? Você vai fazer o que lá? Ah, Senhor, eu vim aqui saber se meu marido vai me deixar. Quero saber se eu devo largar meu marido ou largar minha esposa, se minha esposa me ama. Irmãos, o Senhor não quer saber disso não. O Senhor quer saber se você vai adorar Ele, se você tem interesse por conhecer Ele. Porque pela palavra você conhece o Senhor. Se você se interessar pelas escrituras sagradas, você conhece o Senhor, Ele te fortalece. Mas muitos não se interessam para aprender, irmãos. Só quer interesses próprios. Você, irmãos, que está ouvindo essa palavra, acorda e para de comer palavras que são de homens. Eles lê e não prega a palavra. Eles procuram pregar aquilo que é do seu interesse, e você fica cego e cega e não tem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que está fraco, e muitos dá até depressão. Não conhece a palavra de Deus. Então aqui está a palavra de Deus. Eles levaram, né, a incenso, né, levaram dádiva, ouro, incenso e mirra naquele tempo. Mas o Senhor não quer ter ouro da terra. O Senhor não quer as tuas coisas. Ele quer o seu incenso, a sua adoração.
certo? Ele quer o seu reconhecimento de que Ele é o teu Salvador e que Deus é o teu Deus que te criou, que te formou e que te deu vida e que te dá vida. Ele quer que você reconheça isso. Ele quer que você adore Ele. E quando você vive adorando o Senhor, você não tem tempo para pecar, você não tem tempo para odiar, você não tem tempo para maquinar o mal contra o seu próximo, você não tem tempo para viver na prostituição, no pecado, no adultério, na inveja, nas contendas, como estão contendendo hoje aí, irmãos, pelas redes sociais. Só vê contenda atrás de contenda, igreja contra igreja, irmão contra irmão, contendendo, brigando, irmãos. Então, irmãos, pare com isso. Vamos adorar o Senhor, vamos ter uma só linguagem. Cada igreja tem uma doutrina, irmãos. Cada igreja tem sua doutrina própria dos homens, sendo que a doutrina de Cristo é só uma. A doutrina de Cristo, irmão, é adorar Ele, é respeitar a palavra de Deus, é amar uns aos outros, ter uma linguagem só. Mas não existe isso, irmão. Não tem como ficar mais em igrejas, irmãos, em denominações, não tem mais como ficar nelas, porque não ensina a palavra de Deus, irmãos. Cadê, irmãos? Você vai em uma, é uma doutrina. Vai na outra, é outra doutrina. Vai em outra, tem outra doutrina. Não tem, irmão, uma doutrina de acordo às Escrituras. Então, e diz aqui, e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, irmãos, é assim que Deus faz para aqueles que realmente têm sinceridade diante dele e o interesse é só na palavra para aprender e para obedecer e para seguir, para adorar, para amar, para ajudar. Então, irmãos, esta é a verdadeira palavra de Deus. Os irmãos não exortam a palavra de Deus, irmãos. Muitos não exortam. Principalmente na igreja que eu passei 18 anos, mais ou menos. Não aprendi nada. Não aprendi nada, irmãos. Hoje o Senhor me despertou. Eu já vinha lendo as Escrituras desde 2001. O Senhor foi me abrindo um entendimento para ser capaz de não ficar em denominações. Porque denominação muitas das vezes, irmão, atrapalha. Eles deviam mudar, irmãos. Mudar isso para melhor. Ensinar o povo a palavra de Deus e não pregações que você não entende nada. Pregações que você entra na igreja e sai pior do que você entrou, porque você não entendeu nada, porque não prega a palavra, não prega a palavra, mas prega aquilo que o povo tem interesse. Então, guarda essa palavra. Você ancião, você cooperador de jovens, você pastor, você diácono, acorda e prega a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. E para com as tuas profecias que não é das Escrituras. Isso está uma vergonha. Só existe hoje confusão e contenda nas igrejas, irmão. Pode observar. Quem conhece a palavra, sabe. E não fica dentro de denominações. Porque senão não consegue viver em paz. Não consegue viver em paz dentro das denominações. Esta é a palavra. Guarda essa palavra. Irmãos, me ajude a ensinar a palavra de Deus. Eu tenho um desejo, mas muitas das vezes o povo não se interessa. Um ensino desse, um vídeo desse, ninguém dá like, ninguém compartilha, ninguém, não tem visualizações, porque é a verdade aqui da palavra de Deus. Agora, se eu pregasse aqui profecia fora da palavra, da minha cabeça, e começasse a prometer coisas, esse vídeo ele
era capaz de viralizar. Mas como nós ensina só a palavra, exposição da palavra, esse vídeo não viraliza. Não viraliza, não tem like, não tem visualizações. Esta é a verdade. Que Deus abençoe a todos, mas sabemos que vai ter pessoas que vai entender essa palavra e eu tenho certeza que vai dar like, vai compartilhar, mesmo que o vídeo não viralize. Mas um ou dois ou três que entender vai tirar bom proveito e vai também, aos poucos, vai se convertendo. A paz do Senhor Jesus.